Vem aprender essa maquiagem delicada comigo? Eu comecei com a sobrancelha, passando o gelzinho pro lado contrário dos pelos. E aí depois eu usei esse aplicador para pentear a sobrancelha na diagonal, direcionado para cima, porém levemente caído, porque eu nem gosto tanto do efeito dela totalmente pro lado, mas eu também não sou fã dela totalmente grudada na testa e em pé. E aí eu fui penteando bem e do meio pro final eu sempre dou uma caidinha, porque eu acho que fica estranho assim ela toda levantada. Então, ó, assim mais na diagonal e quando vai chegando no final, eu dou essa leve inclinada para baixo. E aí fica bem melhor e fiz igual do outro lado. Logo em seguida eu vim aplicando hidratante no meu rosto. E eu usei um hidratante bem potente na pré-maquiagem porque eu ia selar bastante. Então, para a pele não ficar marcada, nem craquelar depois, eu gosto de caprichar na hidratação. Já no centro do rosto, assim que secou, eu vim com um outro hidratante para caprichar mesmo. Porém, esse tem um acabamento mais mate, porque assim eu vou aproveitar que ele vai deixar a pele meio grudentinha e vai aderir melhor. E apliquei principalmente no nariz, na testa, nas regiões mais oleosas, só para segurar. Então a minha pele ela vai estar bem hidratada e vai grudar bastante a maquiagem. Você pode também estar usando um primer no lugar desse segundo hidratante ou pode usar apenas um, é totalmente opcional. E, gente, já vai aproveitando para deixar o like para estar me ajudando, porque eu tô voltando agora com o canal. Depois eu vim aplicando um corretivo e ele é um pouquinho mais quente do que o tom da minha pele. Então eu tô usando ele muito mais para camuflagem, como podem ver, camuflou bastante a região da olheira e só depois eu vim com a base. Essa base ela tá um pouquinho de nada escura para o tom da minha pele, no vídeo não dá para ver tanto, mas tá um pouco escuro, mas não tem problema, porque depois eu uso o corretivo um pouco mais claro e vai acabar dando bom, tá? E aí eu espalho com a esponjinha, dando leves batidinhas. E eu não tô falando aqui nome de marca nenhuma, apesar de que dá para vocês verem, se prestar atenção uma coisa ou outra, porque o foco aqui é na técnica e não necessariamente no produto. Essa base ela é um pouco mais hidratante, porém ela tem um acabamento semi-mate. E aí, caso você vá usar uma base mais hidratante, já pula aquele hidratante mais pesado, usa só o hidratante mate. Se você for usar uma base mate, aí capricha bastante na hidratação, talvez dispense um primer, um hidratante mais seco. É tudo questão de adaptação com o produto que você vai usar. Eu queria algo que ficasse confortável e natural, porém que durasse. Então, é muito importante a gente saber mesclar os produtos. Como eu ia selar muito a pele, eu caprichei nesse sentido de buscar uma hidratação primeiro, para não acabar a longo prazo craquelando e seler o suficiente para futuramente a oleosidade da pele não interferir. E aí, né, nessa região próxima à sobrancelha, eu vou só com um restinho de base que tem na esponja, com muito cuidado, para não sujar os pelos, só dando o acabamento. E vocês podem ver que eu caprichei bastante na esponjinha, eu reapliquei, passei bastante nas dobrinhas, para ajudar a base a aderir. E aí eu vim com um corretivo que é exatamente do tom da minha pele, e aí dá pra ver a diferença da base para pele, tanto no sentido de que ela é mais escura, quanto no subtom, que é um pouquinho mais quente. Apliquei ele nas áreas mais escuras, como lateral do nariz, lateral da boca e também no centro do rosto, nas olheiras, para dar uma leve iluminação, já que a base está mais escura, ele vai acabar fazendo com que pareça iluminado. E apliquei também, né, no queixo, testa e centro do nariz para dar aquela disfarçadinha óptica, para parecer que o nariz tá mais desenhadinho, porém respeitando o formato natural do meu nariz, sem exagerar, sem tentar mudar totalmente os traços. E aí eu fui aplicando na testa e espalhei com a esponjinha. E eu vou dando batidinhas sem arrastar muito para concentrar mesmo no lugar.
E aí eu só dou uma espalhada aos arredores nas bordinhas para se fundir bem a pele e não ficar muito marcado, enfim. E aí no nariz, né, também com bastante cuidado. Na testa eu vou espalhando mais para as laterais, esfumando bem a borda para deixar com um acabamento impecável. E aí eu vou apertando a esponjinha nessa região do nariz, tá? Que é para ficar bem certinho, concentrado. E eu deixei a olheira por último, porque assim o corretivo vai estar um pouquinho mais sequinho e assim acaba com uma cobertura melhor, porque vai ser mais difícil de espalhar ele. Ele vai acabar ficando mais concentrado no lugar. E aí, ao invés de só deixar ele aí e esperar, eu fui espalhando nas outras regiões. E agora eu vim com um blush cremoso. Eu indico que vocês venham com ele na esponja ou no pincel. Eu vim fazendo essa graça e também ajuda a localizar melhor a região para vocês verem. E aí, no meio da bochecha, eu adicionei também para dar um ar mais menininha, mais meigo. Então, eu fiz o lifting, mas também concentrei um pouco aí, né? Como podem ver, sujou o blush de base. Então, como eu disse, é muito mais para que vocês vejam onde eu apliquei e para ficar mais bonitinho visualmente. E aí, eu fui dando batidinhas, espalhando bem, caprichando para as bordinhas também ficarem bem acabadas. E eu não coloquei uma quantidade muito grande agora, mas eu fui tentando construir camadas, tá? Eu apliquei umas 2 camadinhas, só que eu cortei para não ficar repetitivo para vocês. Apliquei agora a base, só que essa daí é a mesma base, mas é num tom mais escuro, que eu tenho 2. E eu apliquei ela como contorno, bem abaixo do blush. E aí eu aplico abaixo e vou esfumando para cima, para se fundir com o blush e para dar um lifting. E embaixo eu não tomei tanto cuidado. Depois eu fui com o restinho da esponja no maxilar, sem subir muito, tá? Tudo isso aí para deixar bem marcadinho. E vocês vão ver o que eu vou fazer depois para dar acabamento. Então é por isso que eu foquei mais na parte de cima do contorno. Fui fazendo aí do outro lado, vocês conseguem ver bem. Bem nessa parte que o rosto começa a descer, eu apliquei e fui espalhando, direcionando para cima e fundindo com o blush para ficar um acabamento bem em degradê. Aplico também na lateral do queixo e aí abaixo da boca, nas regiões que o rosto já tem sombreamento naturalmente. E aí eu voltei com o blush para ajudar a esfumar e também pigmentar mais. Então essa aí foi uma terceira camada que eu adicionei. No vídeo acabou parecendo mais delicado do que pessoalmente, porque como eu gravo no celular, tudo fica numa cor menos intensa. E aí eu vim passando o corretivo para deixar essa região mais marcadinha. Mas cuidado que marcado não quer dizer mal acabado. Então eu vou esfumando primeiramente para baixo, mas aí eu também dou batidinhas para manter no lugar e esfumo um pouquinho de nada para cima, que é para se fundir bem na pele, para não ficar nítido que tem um risco aí. Isso aí vai garantir que o meu rosto ele vai ficar bem contornado e que vai ficar tudo no lugar bem simétrico. Então notem que não dá para ver exatamente de onde eu passei cada coisa, porque tá um degradê com um esfumado bem feito e eu amo esse acabamento. Aí eu vim com um iluminador mais cremoso com a ponta dos dedos. Eu apliquei ele na esponja e vim pegando assim com o dedo. Eu apliquei no queixo, arco do cupido, ponta do nariz e fui aplicando também acima desse ossinho, nessa parte mais crescida, unindo um pouquinho com o blush, porque eu gosto de ir unindo tudo. E aí primeiro eu apliquei e depois eu espalhei com a esponjinha. E aí o restinho do brilho, tudo bem, fundi com o blush, porque vai dar um acabamento mais de molhado. Porém eu tentei deixar um pouquinho concentrado do iluminador, mas com um acabamento bem esfumado. Quantas vezes será que eu falei esfumado nesse vídeo? Enfim, apliquei também embaixo da sobrancelha para dar uma iluminação, mas depois vocês vão ver o que eu vou fazer.
limpei a boca, tá? E vim com o pó diretamente com a esponja, concentrando e dando batidinhas, porque assim ele vai penetrar na base. Essa técnica é tipo o baking, só que é um pouco mais prático. E aí sim eu venho concentrando mais, porque onde tiver faltado a pele vai sugar. E como eu tinha dado batidinhas antes, eu tenho certeza que ficou bastante pó na região da olheira. E aí eu vim aplicando em todas as regiões que eu tinha aplicado corretivo e caprichei na lateral do nariz, porque como eu uso óculos e eu ia usar essa maquiagem, eu precisava que fosse durar. Então eu fui aplicando como que fosse um baking e dando apertadinhas para fundir bem na pele, para a pele absorver. Apliquei bastante aí nessa região também para reter toda a oleosidade ao longo do tempo. Como eu tinha dito antes, né, eu já planejava usar bastante pó. E aí eu fui seguindo, dando essas apertadinhas com a esponja. E depois eu vim com um pincel e mais um pouco de pó, mas tirei o excesso. E assim eu garanti que o pó fosse ficar em toda a região do rosto, mas acabou ficando uma quantidade menor, onde estava o blush, contorno e iluminador. E isso não à toa, porque eu vim selando tudo, mas não antes de aplicar uma bruma, para ajudar a aderir bem o que eu ia aplicar depois que fosse em pó e para não ficar aquele acabamento pesado. Aí eu vim aplicando um blush rosadinho queimado, combinando com o blush em creme que eu usei, para deixar bem seladinho. E depois eu vim também com o contorno nas mesmas regiões, tá? E aí eu usei um tom de contorno médio e fui subindo um pouquinho mais para a lateral da testa, chegando bem próximo ao cabelo para fundir bem, aí no maxilar, né? Para garantir. E apliquei com bastante delicadeza, leveza e esfumando o máximo que eu pude. Aí vocês podem ver bem toda a região que fui passando. E a pele assim vai ficando aveludada, porém sem a marcação de pó, apesar de estar muito bem selada. Já comenta aí para mim saber o que você está achando dessa preparação de pele, quais passos vocês pulariam. Lembrando que eu estou fazendo uma maquiagem mais elaborada para durar bastante. Apliquei aí o iluminador com bastante leveza nas mãos e eu utilizei os mesmos pincéis para mostrar a vocês que dá para usar alguns pincéis mais coringas para ir usando bastante. Apliquei aí, né, onde eu já tinha aplicado em creme. E o excesso eu apliquei no centro da testa. E depois eu vim com uma sombra basicamente do tom da minha pele, aplicando acima do côncavo, para ajudar nas transições. Isso é uma dica para garantir que a sombra vá ficar muito bem esfumada, porque eu queria mesmo caprichar no acabamento, já que era uma maquiagem que eu iria usar e as pessoas iam me ver pessoalmente. Fui aí esfumando com leveza, primeiro eu deposito, depois eu esfumo, e assim eu garanti que fosse ter uma caminha aí de sombra, então eu vim com um tom mais intermediário para aplicar no côncavo. Ainda não é um tom muito escuro, então não dá tanta diferença, mas já tá dando para aparecer, então eu aproveitei esse mesmo tom para fazer o contorno do nariz. Olhem só como eu fui seguindo, vindo para a lateral, para o centro do nariz, acompanhando bem a lateral do iluminador e com bastante leveza e sem ser um tom escuro para não ficar marcado, respeitando o formato do meu nariz. Acima dessa bolinha e abaixo eu também passei. E agora eu vim com um tom mais escuro, dei um zoom para vocês verem, perdoem só a qualidade da câmera do meu celular, tá? E aí eu fui esfumando, primeiro eu apliquei, depois eu fui esfumando mais pra cima, porque como a minha pálpebra é mais caída, faz toda a diferença pra mim, e adicionando essa profundidade no final, direcionado pra cima, pra levantar o olhar. E eu vou aplicando quantas camadas eu ver que são necessárias, e o acabamento é extremamente importante pra mim, então eu fico indo e voltando com o pincel. Depois eu apliquei também no côncavo só o excesso da sombra para ajudar a dar uma leve marcadinha,
mas depois ainda iam ter mais alguns passos que vocês vão ver mais adiante. E já se inscreve no canal para não perder nenhum tutorial de maquiagem, de unhas, enfim. Apliquei uma sombra bem clara e eu fui aplicando mais despretensiosamente por todo o côncavo, porque depois eu ia reforçar as outras sombras e como a pele já estava selada, eu ia conseguir esfumar ela. E o objetivo era selar bem a região que eu ainda não tinha aplicado sombra, porque com o pó eu não passei tanto na pálpebra, e depois eu vim com a sombra cintilante, então eu não queria que pegasse muito a cor, e sim apenas o brilhinho, mas essa parte é opcional. Então eu voltei com a sombra mais escura para garantir o acabamento, fui aí esfumando ela novamente, concentrando, e isso deu um destaque maior, porque ficou uma parte mais clara e outra mais escura. Volto aí para esfumar, e como eu já tinha aplicado um tom de transição e uma sombra do tom da minha pele, esse tom mais claro, que era um bege, não era um branco, era um off-white, enfim, ele não pegou tanto, ele só deu uma leve clareada como eu queria. Vim com uma sombra iluminadora abaixo da sobrancelha e vou esfumando com aquele tomzinho que é próximo da minha pele. E notem que o meu olhar, ele é caído, então eu queria fazer algo mais levantado para subir o meu olhar. E aí eu vim aplicando a sombra que eu falei para vocês, que eu queria mais o brilho rosado do que a cor. Olha como a cor ela é intensa e eu conheço essa sombra, eu sei que ela pigmenta mais do que isso. Então eu queria esse brilho aí, é tanto que eu fui aplicando com o dedo, porque assim pigmenta bastante. Com a base clarinha, ela se fundiu e se tornou um rosinha mais claro e mais delicado. Porque como eu também ia aplicar rosa na boca, eu não queria algo muito chamativo, porque era uma maquiagem usável. Mas você pode também usar aí da sua preferência, tá? E aí eu volto pra esfumar, então esse rosado, ele só vai dar pra ver mais quando eu estiver com o olho mais fechado. Com o olho aberto não dá pra ver tanto, é mais um charme. E apliquei uma sombra mais clarinha aí no cantinho dos olhos, a mesma inclusive que eu passei na sobrancelha. Vim fazendo o contorno dos lábios com um lápis marrom escuro, porque eu também queria que os lábios ficassem bem contrastados. E aí eu caprichei e fui aplicando bem no desenho certinho da minha boca, sem passar para fora. E depois eu fui esfumando, tá? É bem importante você esfumar para não ficar marcado. Eu esfumei com o dedo. E bem na hora que eu tinha acabado de aplicar, para não acabar secando. E como eu queria ele intenso, eu vim reaplicando ele. Mas eu prefiro aplicar várias vezes do que deixar ele bem marcado assim, sem esfumar. Dei uma leve acelerada para vocês, para o vídeo não ficar muito longo. Apliquei um batom rosa escuro mais no centro, podem ver que combina bem com o vestido, mas aí eu fui esfumando para ele não ficar tão aceso, ele ficou mais aceso no centro, que é o que eu queria, e fui esfumando para fundir bem com o contorno. Assim ficou com um acabamento mais natural. E depois eu vim dando acabamento no olho, passando sombra abaixo do olho. Eu usei o mesmo pincel grandão, mas você pode usar um menor que lhe dê mais precisão. Aí eu queria usar o mínimo de pincéis possíveis. E depois eu apliquei um gloss transparente, levemente rosado, para dar esse acabamento mais molhado. E vim com o delineado. A minha dica é para você começar pelo lado mais difícil, porque depois você vai ter que replicar, então do lado mais fácil é mais tranquilo tá replicando o delineado. E como vocês podem ver, e como eu já tinha falado antes, a minha pálpebra é caída, então acaba que o delineado, ele às vezes fica formando um U. Para que isso não aconteça, eu fui estrategicamente aplicando ele com os olhos abertos, porque assim eu consigo ver o resultado. Fui direcionando para o fim da sobrancelha, parei um pouco mais abaixo, já que a minha sobrancelha ela tá bem levantada. Eu peguei aí bem do finalzinho do meu olho e fui subindo. E eu parei antes do que eu queria, porque eu sei que quando a gente faz delineado, a gente acaba aumentando para corrigir. E aí eu fui descendo, trazendo mais para o centro, e eu queria fazer inicialmente um delineado mais fininho e delicado,
porém que ficasse visível para dar essa levantadinha no olhar. E aí, como vocês podem ver, eu fui pintando, preenchendo bem e depois dando esse acabamento para ficar mais retinho. Fui trazendo mais para o meio o delineado e fui ajustando as laterais dele para que ficasse o mais reto possível, tentando não aumentar muito, porque eu ainda ia fazer o outro lado e eu já imaginava que o outro lado poderia ficar diferente, e aí a gente vai ajustando, ajustando. Então, comece sempre fazendo menor do que você já quer. E aí, ó, quando eu abri o olho, ainda mais eu vi que tava um pouquinho dobradinho, e aí eu fui ajustando, redirecionando a pontinha, para garantir que ele ficasse com esse acabamento quando eu estivesse com os olhos abertos, tá? Como a gente passa a maior parte do tempo com o olho aberto, é mais importante ele ficar certinho com o olho mais aberto, porque quando a gente piscar é rapidinho. E aí eu fui fazer do outro lado, que é o lado que eu tenho mais facilidade e foi o lado que deu mais trabalho, porque a gente sempre paga a língua, né, quando tá gravando. Então, ó, como vocês podem ver, acabou ficando bem mais grosso do que eu queria, tá? Eu queria um pouquinho maior, como eu tinha dito antes, mas não tanto assim. Mas pelo menos feio não ficou. Só dei uma leve cagadinha aí. Leve pra aliviar pra mim mesma, né? Falando assim. E fui preenchendo, não despreocupada. Eu estava preocupada porque eu estava praticamente atrasada, mas a vida que segue. E aí fui dando esse acabamento mais na pontinha. Enfim, fui caprichando mesmo. Cheguei aí até o centro com o delineado e fui ajustando ele com calma. E se você tá gostando do vídeo, então já deixa o seu like e comenta aí pra mim o que você tá achando, para que eu fique sabendo, tá? Pode tranquilamente me dar críticas construtivas. E também, caso você não goste do vídeo, pode deixar o dislike. Outras pessoas não veem, apenas eu, mas isso me ajuda a saber se eu tô indo bem ou não, para saber quantas pessoas eu tô desagradando, porque se a maioria não estiver gostando, então o problema sou eu e não a maioria. E aí, né, eu ajustei a pontinha, conferi olhando mais pra frente. Pra vocês parece que eu tô olhando pro lado, porque eu gravo olhando pra tela do celular. E aí eu fui aumentar o outro lado, que eu achei que estava menor, ajustando mais a pontinha e aumentando mais essa parte de cima, já que eu fiz o favor de engrossar muito o outro lado. Enfim, né, a gente ajusta no que pode e torce para dar certo. O delineado é muito questão de prática e eu tava um tempo sem praticar, então a gente capricha bastante. Apliquei a máscara de cílios e eu fui aplicando, passando ela várias e várias vezes em zigue-zague, indo bem da raiz até as pontas dos cílios, tá? Para garantir que pegassem todos os fiozinhos, e fui dando também umas piscadinhas bem de leve para garantir. E eu sempre tomo bastante cuidado nesse cantinho mais interno do olho, para não acabar borrando. E aí eu vou tentando não curvar muito para não melar a minha sombra. Mas caso você suje, é só vir com um haste flexível, tá? Com um algodãozinho que tem na ponta para ir ajustando. Passei uma segunda camada, aceleradinho, né? Que ninguém merece ver 2 horas de vídeo. Apliquei aí embaixo a máscara em zigue-zague. Eu gosto de aplicar assim quando é embaixo. E eu gosto de deixar ela um pouquinho mais pro lado. E foi esse o resultado da maquiagem. Comenta o que você achou, compartilha com as suas amigas, já deixa o seu like ou dislike, fica a seu critério e até mais!